Sua energia era intensa, ilimitada e contagiante. Como você podia desapontar um homem assim, trabalhando menos do que ele? Não só Johnson era de uma exigência implacável, como suas críticas costumavam ser cruéis. De vez em quando, entretanto, ele prestava a Jones e Latimer um favor inesperado ou os elogiava por algo que eles não tinham percebido que ele notara. Nessas ocasiões os dois rapazes esqueciam logo os muitos momentos amargos de seu trabalho. Por Johnson, eles achavam, iriam até o fim do mundo. Realmente, Johnson subiu de posto, primeiro ganhando influência dentro do gabinete de Kleberg, depois chamando a atenção do próprio presidente Franklin D. Roosevelt. Em 1935, Roosevelt nomeou Johnson diretor estadual do Texas para a recém-construída National Youth Administration. Agora Johnson começou a montar uma equipe maior em torno do núcleo formado por seus dois dedicados assistentes. Ele também construiu fidelidade com vários outros para quem arrumou emprego em Washington. A dinâmica que ele havia criado com Jones e Latimer agora se repetia em uma escala maior. Assistentes competiam por sua atenção, tentavam agradá-lo, satisfazer seus padrões, ser dignos dele e de suas causas. Em 1937, quando o congressista James Buchanan morreu de uma hora para outra, a cadeira para o 10º distrito do Texas de repente estava vazia. Apesar das incríveis chances contra ele, ainda era relativamente desconhecido e jovem demais. Johnson decidiu concorrer e convocou seus auxiliares. Acólitos cuidadosamente cultivados começaram a jorrar no Texas, tornando-se motoristas, cabos eleitorais, redatores de discursos, churrasqueiros, animadores das massas, enfermeiros, o que a campanha precisasse. Nas 6 breves semanas da corrida, a infantaria de Johnson cobria toda a extensão do 10º distrito. Na frente deles, a cada passo estava o próprio Johnson, fazendo campanha como se sua vida dependesse disso. Um por um, ele e sua equipe conquistavam eleitores em cada esquina do distrito e, por fim, em uma das maiores viradas de qualquer corrida política americana, Johnson venceu a eleição. Sua carreira posterior, primeiro como senador, depois como presidente dos Estados Unidos, obscureceu a base de seu primeiro grande sucesso, o exército de dedicados e incansáveis seguidores que ele havia cuidadosamente montado ao longo dos 5 anos anteriores. Interpretação: Lyndon Johnson era um jovem muito ambicioso. Não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha algo muito mais valioso: a compreensão da psicologia humana. Para obter influência no mundo, você precisa de uma base de poder e, aqui, seres humanos, um exército dedicado de seguidores valem mais do que dinheiro. O que eles farão por você o dinheiro não compra. Este exército é complicado de montar. As pessoas são contraditórias e defensivas, exija demais delas e elas se ressentirão, trate-as bem e elas não reconhecerão isso. Johnson evitou estas armadilhas fazendo sua equipe desejar sua aprovação. Para isso, ele liderava da linha de frente. Trabalhava mais do que qualquer um em sua equipe, e seus homens o viam fazer isso. Não acompanhá-los fazia se sentirem culpados e egoístas. Um líder que trabalha tanto assim desperta instintos competitivos em seus homens, que fazem o possível para se provarem mais merecedores do que seus colegas. Ao mostrar o quanto do próprio tempo e esforço ele estava disposto a sacrificar, Johnson conquistou o respeito deles. Uma vez tendo esse respeito, as críticas, mesmo quando ríspidas, tornavam-se motivadores eficazes, fazendo seus seguidores sentirem que o estavam decepcionando. Ao mesmo tempo, um gesto de bondade inesperado desfazia qualquer habilidade para resistir a ele.
Compreenda, o moral é contagiante, e você, como líder, define o tom. Peça sacrifícios que você mesmo não faria, fazer tudo usando assistentes, e suas tropas ficarão letárgicas e ressentidas. Seja gentil demais, mostre-se excessivamente preocupado com o bem-estar deles e você drena a atenção de suas almas e cria crianças mimadas que choramingam a mais leve pressão ou pedido para trabalhar mais. O exemplo pessoal é a melhor maneira de definir o tom adequado e elevar o moral. Quando seu pessoal vê sua devoção à causa, assimila seu espírito de energia e autossacrifício. Algumas críticas oportunas, aqui e ali, e eles só se esforçarão mais para agradá-lo, para estar à altura de seus altos padrões. Em vez de ter de puxar e empurrar seu exército, eles estarão correndo atrás de você. 13 em maio de 218 a.C., o grande general Aníbal, de Cartago, na moderna Tunísia, embarcou em um plano ousado. Ele lideraria um exército para atravessar a Espanha e a Gália e cruzar os Alpes até o norte da Itália. Seu objetivo era derrotar as legiões romanas em seu próprio território, finalmente colocando um término nas políticas expansionistas de Roma. Os Alpes eram um tremendo obstáculo para o avanço militar. Na verdade, a marcha de um exército que atravessasse as altas montanhas era sem precedentes. Mas em dezembro daquele ano, depois de muitas dificuldades, Aníbal chegou ao norte da Itália, apanhando os romanos totalmente de surpresa e a região desprotegida. Mas isso teve um preço. Dos 102.000 soldados originais de Aníbal, só 26.000 sobreviveram e estavam exaustos, famintos e desmoralizados. Pior, não havia tempo para descansar. Um exército romano estava a caminho e já havia cruzado o rio Pó, a poucos quilômetros do acampamento cartaginês. Na véspera da primeira batalha de seu exército contra as temíveis legiões romanas, Aníbal precisava reanimar seus homens esgotados de alguma maneira. Ele decidiu armar um espetáculo. Reunindo seu exército, ele trouxe um grupo de prisioneiros e lhes disse que, se lutassem uns contra os outros até a morte como uma competição de gladiadores, os vitoriosos ganhariam a liberdade e um lugar no exército cartaginês. Os prisioneiros concordaram e os soldados de Aníbal ganharam de presente horas de sangrento divertimento, uma grande distração para seus problemas. Quando a luta terminou, Aníbal dirigiu-se a seus homens. A competição fora tão agradável, ele disse, porque os prisioneiros tinham lutado intensamente. Isso acontece em parte porque o homem mais fraco vira uma fúria quando perder significa a morte, mas havia uma outra razão também: eles tinham a chance de ingressar no exército cartaginês, de deixar de serem abjetos prisioneiros para se tornarem soldados livres lutando por uma grande causa, a derrota dos odiados romanos. Vocês, soldados, disse Aníbal, estão exatamente na mesma posição. Vocês enfrentam um exército muito mais forte. Vocês estão a quilômetros de casa, em território hostil e não têm para onde ir. De certo modo vocês são prisioneiros, também é liberdade ou escravidão, vitória ou morte. Mas lutem como estes homens lutaram hoje e vocês prevalecerão. A competição e o discurso convenceram os soldados de Aníbal, e no dia seguinte eles lutaram com mortal ferocidade e derrotaram os romanos. Seguiu-se uma série de vitórias contra legiões romanas muito mais numerosas. Quase 2 anos depois, os dois lados se encontraram em Canas. Antes da batalha, com os exércitos dispostos à vista um do outro, os cartagineses puderam ver que estavam em número desesperadoramente inferior e o medo tomou conta dos soldados. Todos ficaram quietos. Um oficial cartaginês chamado Gisgo passou à frente dos homens, examinando as linhas romanas. Parando diante de Aníbal, ele fez uma observação:
com voz trêmula, a respeito da disparidade de números. Tem uma coisa, Gisgo, que você não notou, Aníbal respondeu. Em todo esse grande número de homens do outro lado, não há um só que se chame Gisgo. Gisgo deu uma risada, e o mesmo fizeram todos os que puderam escutar, e a piada percorreu as tropas, desfazendo a tensão. Não, os romanos não tinham Gisgo, apenas os cartagineses tinham Gisgo e apenas os cartagineses tinham Aníbal. Um líder capaz de brincar em um momento como este tinha de se sentir muito confiante, e se o líder fosse Aníbal, esse sentimento era provavelmente justificado. Assim como as tropas tinham sido tomadas pela ansiedade, agora elas estavam infectadas com autoconfiança. Em Canas, naquele dia, em uma das vitórias mais devastadoras da história, os cartagineses esmagaram o exército romano. Interpretação: Aníbal era um mestre motivador de uma espécie rara. Quando outros encheriam os ouvidos de seus soldados com discursos, ele sabia que depender de palavras era estar em um triste estado. Palavras só atingem a superfície de um soldado, e um líder deve agarrar seus homens pelo coração, fazer o sangue deles ferver, entrar em suas mentes, alterar seus riumas. Aníbal atingia as emoções de seus soldados indiretamente, relaxando-os, acalmando-os, tirando-os de seus problemas e fazendo-os se unirem. Somente então ele os atingia com um discurso que demonstrava sua precária realidade e dominava suas emoções. Em Canas, uma piadinha rápida teve o mesmo efeito. Em vez de tentar convencer as tropas de sua confiança, Aníbal a mostrava para eles. Mesmo enquanto riam da piada a respeito de Gisgo, eles se uniam nela e compreendiam seu sentido interior. Não havia necessidade de discurso. Aníbal sabia que mudanças sutis no humor de seus homens podiam significar a diferença entre vitória e derrota. Como Aníbal, você deve mirar indiretamente nas emoções das pessoas, fazê-las rir ou chorar por causa de algo que pareça não estar relacionado com você ou com o problema em questão. Emoções são contagiantes, elas aproximam as pessoas e as unem. E aí você pode tocá-las como um piano, movendo-as de uma emoção para outra. Oratória e apelos eloquentes só nos irritam e insultam, enxergamos através deles. A motivação é mais sutil do que isso. Ao avançar indiretamente, armando seu apelo emocional, você chega lá dentro em vez de apenas arranhar a superfície. 4 Nas décadas de 1930 e 1940, os Green Bay Packers eram um dos times de maior sucesso no futebol americano profissional, mas no final da década de 1950 eles eram o pior. O que deu errado? O time tinha muitos jogadores talentosos, como o ex-All-American Paul Horner. Os proprietários cuidavam bem do time e estavam sempre contratando novos treinadores, novos jogadores, mas nada conseguiu retardar a queda. Os jogadores tentaram, eles detestavam perder. Realmente, não eram assim tão ruins, eles chegaram perto de vencer muitas partidas que perderam. Então o que podiam fazer a respeito? Os Packers chegaram ao fundo do jogo em 1958. Para a temporada de 1959 eles tentaram o truque de sempre, trazer um novo treinador e gerente geral, Vince Lombardi. Os jogadores, em sua maioria, não sabiam muita coisa sobre o homem, só que ele havia sido treinador assistente do New York Giants. Quando se reuniram para conhecer o novo treinador, os jogadores esperavam o discurso típico: este é o ano da virada, vou ser duro com vocês, as coisas vão mudar. Lombardi não os decepcionou. Em um tom tranquilo, enérgico, ele explicou um novo conjunto de regras e códigos de conduta.
Mas uns poucos jogadores notaram algo diferente em Lombardi. Ele transpirava confiança, nada de gritos, nada de exigências. Seu tom e modos sugeriam que os Packers já eram um time vencedor, eles só precisavam estar à altura. Ele era um idiota ou uma espécie de visionário. E aí vieram os treinos, e mais uma vez a diferença não era tanto como eles eram conduzidos, mas o espírito por trás deles. Eles se sentiam diferentes. Os treinos eram menores, porém mais exigentes fisicamente, chegando quase à tortura. E eram intensos, com os mesmos jogos simples repetidos infinitamente. Ao contrário dos outros treinadores, Lombardi explicava o que estava fazendo, instalando um sistema mais simples, baseado não na novidade e na surpresa, mas na execução eficiente. Os jogadores tinham de se concentrar intensamente ao menor erro. Eles estavam dando mais voltas completas no campo ou fazendo todo o time dar voltas completas. E Lombardi mudava os exercícios constantemente. Os jogadores jamais se entediavam e jamais podiam relaxar seu foco mental. Os outros treinadores antes dele haviam sempre tratado uns poucos jogadores de modo diferente, os astros. Eles eram arrogantes, saíam cedo e ficavam acordados até tarde. Os outros homens tinham de aceitar isso como parte do sistema de regalias, mas no fundo eles se ressentiam. Lombardi, entretanto, não tinha preferidos, para ele não havia astros. O treinador Lombardi é justo, disse o jogador da defesa Henry Jordan. Ele nos trata a todos da mesma maneira como cachorros. Os jogadores gostavam disso. Eles gostavam de ver Horner sendo repreendido aos berros e disciplinado como todos os outros. As críticas de Lombardi eram incansáveis e irritavam os jogadores. Ele parecia conhecer seus pontos fracos, suas inseguranças. Como ele sabia que Jordan odiava ser criticado na frente dos outros. Lombardi explorava seu medo das chibatadas em público para fazê-lo se esforçar mais. Estávamos sempre tentando mostrar a Lombardi que ele estava errado, comentou um jogador. Era esta sua psicologia. Os treinos ficaram ainda mais intensos, os jogadores nunca tinham se esforçado tanto em suas vidas. Mas eles se viram chegando mais cedo e saindo mais tarde. No primeiro jogo da temporada, Lombardi os havia preparado para todas as contingências. Cansados de treinar, eles estavam gratos por finalmente participarem de um jogo real e, para sua surpresa, todo aquele trabalho tornou a partida muito mais fácil. Eles estavam mais preparados do que o outro time e menos cansados no quarto tempo. Eles venceram suas 3 primeiras partidas. Com este súbito sucesso, seu moral e sua confiança subiram muito. Os Packers terminaram o ano com um recorde de 7-5, uma virada notável do 1-10-1 de 1958. Depois de uma temporada sob o comando de Lombardi, eles haviam se tornado a equipe mais entrosada dos esportes profissionais. Ninguém queria sair dos Packers. Em 1960, eles disputaram o campeonato e em 1961 eles venceram, com muito mais ainda por vir. Ao longo dos anos, vários dos Packers de Lombardi tentariam explicar como ele os havia transformado, mas nenhum deles pôde realmente dizer como ele fizera isso. Interpretação. Quando assumiu os Packers, Vince Lombardi reconheceu logo qual era o problema: o time estava contaminado com o derrotismo adolescente. Os adolescentes costumam adotar uma postura que é ao mesmo tempo rebelde e apática. É um modo de não sair do lugar, esforçando-se mais, eles correm o risco de fracasso, o que não podem suportar,
portanto eles baixam suas expectativas, encontrando nobreza no relaxamento e na mediocridade. A perda dói menos quando são eles que escolhem isso. Grupos podem se contaminar com este espírito sem perceber. Eles só precisam de uns poucos rivsas, uns poucos indivíduos de mentalidade adolescente e, aos poucos, as expectativas baixam e o derrotismo se estabelece. O líder que tenta mudar o espírito do grupo diretamente gritando, exigindo, disciplinando na verdade faz o jogo da dinâmica adolescente e reforça o desejo de rebeldia. Lombardi foi um gênio motivacional que via tudo em termos psicológicos. Para ele, os times da Liga Nacional de Futebol eram praticamente iguais em talento. As diferenças estavam na atitude e no moral. A inversão do derrotismo dos Packers se traduziria em vitórias, que levantariam o moral deles, que por sua vez traria mais vitórias. Lombardi sabia que tinha de abordar seus jogadores indiretamente, tinha de induzi-los a mudar pela astúcia. Ele começou com uma demonstração de confiança, falando como se acreditasse que eles eram vencedores que passavam por um período ruim. Isso os deixou interessados, muito mais do que eles perceberam. Então, em seus treinos, Lombardi não fazia exigências, uma abordagem defensiva, reclamona, que atrai insegurança. Em vez disso ele mudou o espírito dos treinos, tornando-os tranquilos, intensos, focados e bem feitos. Ele sabia que a força de vontade está associada ao que você acredita ser possível, amplie essa fé e você se esforça mais. Lombardi criou um time melhor que venceu sua primeira partida fazendo seus jogadores enxergarem possibilidades. A derrota deixou de ser confortável. Compreenda, um grupo tem uma personalidade coletiva que se afirma com o tempo e, às vezes, essa personalidade é disfuncional ou adolescente. Mudar é difícil, as pessoas preferem o que elas conhecem, mesmo que isso não funcione. Se você lidera este tipo de grupo, não entre em sua dinâmica negativa. Anunciar intenções e fazer exigências deixará as pessoas na defensiva e se sentindo como crianças. Como Lombardi, represente o pai astuto. Peça mais deles. Espere que funcionem como adultos. Tranquilamente altere o espírito com que as coisas são feitas. Enfatize a eficiência. Qualquer um pode ser eficiente, não é uma questão de talento, a eficiência produz sucesso e sucesso eleva o moral. Quando o espírito e o moral do grupo começam a mudar, tudo mais se encaixa no lugar. 5 Em abril de 1796, Napoleão Bonaparte, então com 26 anos, foi nomeado comandante das forças francesas, combatendo os austríacos na Itália. Para muitos, sua indicação foi uma piada, eles viam seu novo líder como um sujeito baixinho, jovem demais, inexperiente demais e até muito mal arrumado para representar o papel de general. Seus soldados também eram mal pagos, mal alimentados e cada vez mais desiludidos com a causa pela qual estavam lutando, a Revolução Francesa. Nas primeiras semanas da campanha, Napoleão fez o que pôde para que lutassem com mais garra, mas eles, em grande parte, se mostravam resistentes. No dia 10 de maio, Napoleão e suas forças caçadas chegaram à ponte de Lodi, sobre o rio Ada. Apesar de sua luta montanha acima com as tropas, eles estavam com os austríacos em retirada, mas a ponte era um lugar natural para firmar posição e eles a haviam guarnecido com soldados dos dois lados e com artilharia bem colocada. Tomar a ponte teria seu custo, mas, de repente, os soldados franceses viram Napoleão cavalgando diante deles, em uma posição de extremo risco pessoal dirigindo o ataque.
Ele fez um discurso estimulante, em seguida lançou seus granadeiros sobre as linhas austríacas com gritos de Vive la République. Animados, seus oficiais mais graduados lideraram o ataque. Os franceses tomaram a ponte, e agora, depois desta operação relativamente insignificante, as tropas de Napoleão de repente o viam como um homem diferente. Em terno reconhecimento de sua coragem, eles lhe deram um apelido, Le Petit Caporal. A história de Napoleão enfrentando o inimigo na ponte de Lodi correu entre os soldados. Conforme a campanha se desenrolava e Napoleão vencia uma batalha após outra, um vínculo, que foi além da afeição, se desenvolveu entre os soldados e seu general. Entre as batalhas Napoleão às vezes perambulava entre as fogueiras dos soldados, misturando-se com eles. Ele mesmo havia subido na hierarquia no passado, fora um artilheiro comum e sabia falar com os homens como nenhum outro general. Ele sabia seus nomes, suas histórias, até em que batalhas tinham sido feridos. Em alguns homens ele pegava o lóbulo da orelha entre o indicador e o polegar e dava um cordial beliscão. Os soldados de Napoleão não o viam com frequência, mas quando o viam era como se uma descarga elétrica passasse através deles. Não era apenas sua presença, ele sabia exatamente quando aparecer antes de uma grande batalha ou quando o moral havia escorregado por algum motivo. Nestes momentos, ele lhes dizia que estavam fazendo história juntos. Se um pelotão estava para liderar um ataque ou parecia em dificuldades, ele cavalgava até lá e gritava: 38º, eu conheço vocês. Tomem esse vilarejo ao ataque. Seus soldados sentiam que não estavam apenas obedecendo ordens, estavam vivendo um grande drama. Napoleão raramente demonstrava raiva, mas quando o fazia seus homens sentiam-se pior do que apenas culpados ou aborrecidos. No final da primeira campanha italiana, tropas austríacas haviam forçado algumas de suas tropas a uma retirada humilhante para a qual não havia desculpas. Napoleão visitou o acampamento pessoalmente. Soldados, não estou satisfeito com vocês, ele lhes disse, os grandes olhos cinza aparentemente em fogo. Vocês não mostraram bravura, disciplina, nem perseverança. Vocês se deixaram expulsar de posições onde um punhado de homens poderia ter feito parar um exército. Soldados do 39º e do 85º, vocês não são soldados franceses. General, chefe do Estado-Maior, que fique gravado em suas bandeiras, eles não fazem mais parte do exército da Itália. Os soldados ficaram atônitos. Alguns gritaram, outros imploraram por mais uma chance. Eles se arrependeram de suas franquezas e mudaram totalmente. O 39º e o 85º se distinguiriam por um vigor que jamais haviam demonstrado antes. Anos depois, durante uma difícil campanha contra os austríacos na Bavária, os franceses conquistaram uma encarniçada vitória. Na manhã seguinte, Napoleão passou em revista o 30º Regimento de Infantaria Ligeira, que havia representado um papel-chave na batalha, e pediu ao coronel para citar seu homem mais corajoso. O coronel pensou por um momento: senhor, é o tambor-mor. Napoleão imediatamente pediu para ver o jovem músico, que apareceu, tremendo nas botas. Em seguida Napoleão anunciou em voz alta para todos ouvirem: dizem que você é o homem mais corajoso deste regimento. Eu o indico para cavaleiro da Legião de Honra, barão do Império, e o recomendo para uma pensão no valor de 4.000 francos. Os soldados ficaram boquiabertos. Napoleão era famoso por suas oportunas promoções e por promover soldados por mérito, fazendo até o soldado mais raso sentir que, se mostrasse seu valor, um dia poderia chegar a marechal. Mas um tambor-mor virar barão da noite para o dia.
Isso eles nunca tinham visto. A notícia se espalhou rapidamente entre as tropas e teve um efeito eletrizante particularmente sobre os recrutas mais recentes, aqueles que estavam mais deprimidos e com saudades de casa. Durante todas as suas longas, muito sangrentas, campanhas e até suas angustiantes derrotas, o penoso inverno na Rússia, o posterior exílio em Elba, o ato final em Waterloo, os homens de Napoleão iriam até o fim do mundo por ele Petit Caporal e por ninguém mais.